Quando Lily cravou seus olhos nos meus e declarou perante o tribunal que eu não era sua mãe de verdade, senti o chão se abrir sob meus pés. Aquele silêncio que se instalou foi tão denso que dava para ouvir o som dos corações se partindo. Até o juiz Anderson pareceu paralisado, como se não conseguisse acreditar que uma criança pudesse negar a mulher que a criou. Fiquei ali, imóvel, sem conseguir respirar, enquanto aquelas palavras ecoavam dentro de mim como lâminas afiadas cortando anos de amor incondicional. Naquele instante, entendi que a vida pode nos roubar justamente aquilo que julgávamos intocável. Se você está ouvindo minha história agora, saiba que cada curtida, cada comentário que você deixa faz toda a diferença. É a prova de que ainda há pessoas que se importam, de que minha voz não se perde no meio do barulho do mundo. Então, se o que estou compartilhando toca você de alguma forma, por favor, deixe seu apoio aqui. Isso me dá forças para continuar contando essa jornada. Meu nome é Júlia, tenho 34 anos, e por 15 deles, acreditei ser não apenas uma mãe, mas a melhor mãe que Lily poderia ter abrir mão de noites de sono, da minha juventude e até do meu conforto para criá-la, aquela menininha que um dia se agarrava às minhas mãos como se eu fosse seu porto seguro. E ali estava eu, sentada em uma sala de audiência, sendo chamada de desconhecida pela própria filha. Sempre fui a rocha da família, a que nunca vacilava. Mas quando aquelas palavras afundaram em mim, senti-me menor do que nunca, como se tivessem me expulsado da minha própria história. Ao meu redor, só sussurros, olhares furtivos e expressões de choque. As pessoas me encaravam como se eu tivesse cometido um crime imperdoável, enquanto Bianca, a nova esposa do meu ex-marido, mantinha um sorriso discreto nos lábios, fingindo preocupação, mas sem conseguir disfarçar a satisfação que brilhava em seus olhos. O juiz Anderson ergueu o olhar dos documentos com a testa franzida e a voz firme, embora controlada. Ele não deixava transparecer de que lado estava, mas dava para perceber a sombra da dúvida em seu olhar. Havia algo naquele caso que não fechava, um detalhe aparentemente insignificante que mais tarde se tornaria minha única esperança. Desde o primeiro momento em que segurei Lily nos braços, senti que minha vida finalmente tinha um propósito. Mesmo jovem, apavorada e sem saber como seguiria em frente sem um marido que já se afastava, descobri dentro de mim uma força que nunca soube que existia. Uma força que me sussurrava: não importa quão longas fossem as noites ou quão pesados os dias, eu aguentaria tudo por ela. Lembro-me de sentar no chão do nosso apartamento minúsculo, embalando o ar para dormir com o ritmo do meu coração batendo em seu ouvido, fazendo promessas de que nunca a abandonaria, de que ela jamais conheceria a dor de ser deixada para trás. E cumpri cada uma delas, nas noites em claro, nas idas infinitas ao médico, nos joelhos ralados e nas lágrimas da adolescência. Cheguei a trabalhar em 2 empregos, dando aulas de piano à noite depois de passar o dia inteiro em um escritório, só para pagar suas aulas de balé, porque um dia ela me disse que queria dançar como um cisne no palco. E eu me recusei a deixar que a falta de dinheiro apagasse seus sonhos. Amigos riam dizendo que eu não tinha vida social, que não saía, que não tinha tempo para nada além dela. Mas eu sorria porque nada se comparava a vê-la girar pela sala de braços abertos, gritando: "Mãe, olha só!" Como se eu fosse seu único público e seu universo inteiro. Quando penso naqueles anos, nas risadas puras e nas noites quentes em que comíamos pizza direto da caixa porque eu estava exausta para cozinhar, não consigo entender como essas memórias puderam desaparecer do coração dela. Como ela pôde sentar naquela sala e negar tudo isso, como se nada tivesse importância. É quase cruel perceber que o amor, por mais genuíno que seja, pode ser distorcido pelas palavras erradas no momento errado. E eu gostaria de ter sabido que por mais inabalável que fosse minha dedicação, ela não seria suficiente para protegê-la do veneno alheio. Sempre acreditei que o laço entre mãe e filha fosse indestrutível como aço. Por anos, pareceu ser assim. Mas a verdade é que ele é frágil quando há quem sussa murmúrios nas sombras. Olhando para trás, vejo as pequenas rachaduras que começaram muito antes daquele tribunal. Fissuras que ignorei, achando que se fechariam sozinhas. Se ao menos eu tivesse olhado com mais atenção. Se ao menos tivesse percebido quem estava envenenando seu coração. Talvez pudesse ter evitado a tempestade antes que ela desabasse sobre mim. Mas às vezes as tempestades são silenciosas até o momento em que nos destroem. E então só nos resta ficar entre os escombros, enfrentando o que sobrou. Bianca no começo parecia inofensiva. Com seu sorriso impecável e palavras medidas, agia como uma amiga de Lily, aparecendo nas apresentações da escola, presenteando-a com pequenos mimos e se movendo com uma confiança que fazia parecer que ela sempre pertenceu àqueles espaços.
Cheguei a me convencer de que talvez fosse bom para Lily ter outra figura feminina por perto, alguém para dividir a carga, alguém que pudesse trazer um pouco mais de luz para a vida dela. Mas aos poucos, quase imperceptivelmente, comecei a notar as mudanças sutis. O jeito como Bianca se inclinava demais quando Lily falava, como plantava perguntas em vez de respostas, perguntas que deixavam minha filha inquieta e desassossega. Não era um ataque direto. Era um sussurro na escuridão, uma semente de dúvida cuidadosamente colocada. E cada vez que Lily voltava da casa do pai, parecia um pouco mais distante, o riso mais baixo, o olhar mais perdido, como se procurasse em mim algo que já não tinha certeza que existia. Descontei como crises da adolescência, porque todo pai se convence de que os filhos ficam frios e mal-humorados sem motivo. Mas no fundo, eu sentia que havia algo mais profundo, algo que não poderia consertar apenas com abraços ou conversas até tarde da noite. Bianca tinha o dom de se mostrar como um refúgio enquanto me pintava como um muro de segredos. E Lily, jovem e confiante, não conseguia enxergar que aquilo não era afeto, era manipulação. Hoje percebo que a paciência de Bianca era sua arma mais afiada. Ela não apressou nada. Foi ajustando os fios, puxando devagar aqui, afrouxando ali, até que um dia minha filha deixou de vir até mim primeiro com seus medos, suas alegrias ou suas piadas bobas. Essa mudança foi invisível na época, mas foi o primeiro sinal de que Bianca não era apenas uma madrasta cumprindo um papel. Ela era uma estrategista, se preparando para uma batalha que eu nem sabia que teria que travar. A primeira vez que Lily me olhou não com confiança, mas com desconfiança, foi como se tivessem trocado minha filha por uma estranha, porque seus olhos já não refletiam mais o que eu conhecia. O chão tivesse se aberto sob meus pés. Não foi a mentira em si que me destruiu, foi a convicção com que ela a disse, como se cada sílaba tivesse sido gravada em seu coração com fogo lento. Eu conhecia aquele tom. Não era o de uma filha magoada, mas o de uma testemunha ensaiada, repetindo linhas que outra pessoa havia escrito para ela. E o pior não era a dor das palavras, mas o fato de que, naquele instante, Lily não estava falando para mim. Ela estava falando contra mim. Bianca não precisou sequer olhar na minha direção. Seu sorriso foi quase imperceptível, mas eu senti como uma lâmina nas costas. Ela havia transformado minha filha não apenas em uma arma, mas em uma juíza, e agora assistia satisfeita, enquanto Lily pronunciava a sentença que ambas haviam combinado. O juiz Anderson, no entanto, não se deixou levar pelo teatro. Seus dedos drumaram levemente sobre a mesa, um sinal quase imperceptível de que algo naqueles depósitos não soava verdadeiro. Ele não era um homem de explosões, era um homem de pausas. E naquela pausa eu li o que seus olhos não diziam: isso não é uma criança falando. Isso é um eco. Eu poderia ter gritado. Poderia ter me jogado aos pés daquela mesa e implorado que olhassem além das palavras, que vissem a menina que ainda existia por trás daquele discurso ensaiado. Mas não fiz. Porque o desespero, eu sabia, seria mais uma prova de culpa aos olhos de quem já estava convencido. Em vez disso, respirei fundo e mantive os olhos fixos em Lily, não com raiva, não com súplica, mas com uma calma que esperava eu fosse como um espelho. Olhe para mim, pensei. Olhe além do que te ensinaram a ver. E então, algo inesperado aconteceu. Lily hesitou. Não foi uma dúvida visível, não foi um tremor nos lábios. Foi algo mais sutil. Seus dedos, que antes apertavam a beirada da cadeira como se fosse um salva-vidas, relaxaram por uma fração de segundo. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que me evitavam há semanas, desviaram-se brevemente para o lado como se por um instante ela tivesse ouvido um eco de sua própria voz antes de Bianca a moldar. E foi nesse segundo, nesse pequeno lapso de humanidade, que soube. A batalha não estava perdida. Não ainda. Bianca percebeu. Claro que percebeu. Seu corpo tenso ao lado de Lily, o sorriso congelado no rosto, ela sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. Porque no fundo, ela sempre soube que sua vitória dependia de uma coisa apenas, que Lily nunca olhasse para trás. E agora, pela primeira vez, minha filha havia pisado em falso. O juiz Anderson quebrou o silêncio. Sua voz foi calma, mas carregava o peso de quem já vira muitas mentiras se desfarelam sob o peso da verdade. Senhorita Lily, disse ele, inclinando-se levemente para a frente, o senhor pode nos contar quando exatamente descobriu essa informação? E como? Era uma pergunta simples, mas era também uma armadilha. Porque se Lily respondesse com a versão de Bianca, aquela história bem ensaiada de sempre soube, de pistas que agora fazem sentido, o juiz, que já desconfiava, saberia que estava ouvindo um roteiro. Mas se ela vacilasse, se sua memória falhasse em algum detalhe, a fachada racharia.
E foi então que vi Bianca fazer algo que me gelou o sangue. Ela pousou a mão no braço de Lily. Não foi um gesto de apoio. Foi um aviso. Cuidado, dizia aquele toque. Não erre agora. Lily engoliu em seco. E pela primeira vez em meses eu vi medo em seus olhos. Não o medo de mim. Não o medo da verdade. Mas o medo de desobedecer. Meu coração batia tão forte que eu temia que todos ouvissem o som de uma mãe prestes a perder tudo, ou a recuperar tudo, dependendo de um único movimento. Bianca sussurrou algo no ouvido de Lily, e vi minha filha assentir com uma obediência que me doeu como uma faca. Era como assistir a um filme em câmera lenta, onde cada gesto, cada palavra, cada olhadela roubada na minha direção era uma traição ensaiada. Mas eu não podia reagir, não ainda. Porque a verdade não é um grito. É um silêncio que se rompe no momento certo, e eu precisava esperar que o juiz sentisse o peso daquilo que não estava sendo dito. Dudley Anderson passou os dedos pelo queixo, observando Lily com uma expressão que misturava ceticismo e pena. Ele não era tolo. Sabia reconhecer quando uma criança repetia frases que não entendia de verdade, quando o medo não era pela mentira, mas por quem a obrigava a sustentá-la. E foi nesse instante quando seus olhos se fixaram nos meus por um segundo a mais que soube. Ele estava procurando uma rachadura na narrativa de Bianca. Uma brecha. Uma dúvida. Eu não lhe daria satisfação. Não agora. Mas quando o momento chegasse, ele não teria como ignorar. Bianca, confiante demais para perceber o perigo, recostou-se na cadeira com a elegância de quem já se via vitoriosa. Seus dedos brincavam com um colar de pérolas, um presente que eu reconhecia porque fora meu, anos atrás, antes que ela o emprestasse e nunca devolvesse. Um detalhe pequeno, quase insignificante, mas que me lembrou, ela sempre tomava o que não era dela. E desta vez não sairia impune. Lily, porém, era diferente de um colar. Lily era sangue. Era amor. Era a promessa que eu havia feito a Marianne em uma noite de lágrimas e desespero, quando o mundo parecia desabar sobre nós duas. E se Bianca achava que poderia roubar isso de mim tão facilmente quanto roubar as minhas joias, ela estava prestes a aprender o custo de subestimar uma mãe. Respirei fundo, sentindo o peso do envelope queimando em minha bolsa como uma prova viva. Não era apenas um vídeo. Era a voz de Marianne. Era a verdade que Bianca nunca poderia distorcer, por mais que tentasse. E quando eu a revelasse, não seria como uma acusação, mas como um veredito irrefutável definitivo, capaz de desmoronar todo o castelo de mentiras que ela havia construído. Até lá, eu aguardaria. Porque a paciência, às vezes, é a arma mais afiada de todas. E Bianca, em sua pressa por me destruir, não percebera que já havia cometido seu maior erro. Me subestimou quando achei que não tinha mais nada a perder. Mas eu ainda tinha verdade. E a verdade, quando liberta, não pede permissão para arrasar quem estiver em seu caminho. Por dentro, meu coração batia com uma fúria surda, um ritmo de guerra que clamava por justiça. Era como estar na beira de um abismo, sentir a terra desmoronar sob os pés e, mesmo assim, permanecer imóvel, porque só na queda o voo se revela. Só no silêncio antes do grito é que a voz ganha força para ecoar. O juiz Anderson me observava com uma frequência que não passava despercebida. Seus olhos, sempre precisos, agora carregavam uma sombra de intriga, como se pressentissem que meu silêncio não era fraqueza, mas a calma antes da tempestade. Ele devia se perguntar por que não me defendia, porque deixava as acusações pairarem no ar como facas sem donos. Mas eu sabia o que ele ainda não podia ver, que algumas verdades só ganham peso quando caem como um martelo, não como um sussurro. Não era fácil segurar essa quietude. Cada palavra de Lily me atingia como uma lâmina, cada olhar que ela desviava de mim para Bianca arrancava mais um fio da teia que nos unira. Mas eu me repetia como um mantra: o amor espera. A verdade não se apressa. E a voz de Marianne, a voz de Marianne, logo falaria mais alto que todos os gritos de Bianca. Lembrei-me do sorriso pálido da minha irmã, daquele último suspiro de confiança que ela me deu antes de partir. Não estrague isso com raiva, ela parecia me dizer. Proteger o que ela deixou é a única vingança que importa. Então eu esperava. E enquanto esperava, comecei a ver as rachaduras se alastrarem pela máscara impecável de Bianca, o jeito como suas palavras saíam demasiado rápidas quando pressionada, como seus dedos se cravaram no braço de Lily quando o juiz pediu esclarecimentos, como seus olhos se estreitavam, traindo o medo de que a qualquer momento, o chão cedesse debaixo dela. Sabia que o momento chegaria. Não como um raio, mas como a maré que sobe devagar até engolir a praia. A verdade não era apenas minha arma, era uma tempestade já formada, e eu só precisava ficar firme o suficiente para deixá-la desabar.
E embora meu silêncio parecesse rendição para os outros, dentro de mim carregava a lâmina mais afiada de todas, a verdade, forjada em anos de amor, pronta para cortar cada mentira que nos envolvia como espinhos. O ar na sala estava pesado, daquele jeito que fica quando as pessoas acham que já conhecem o final da história. E Bianca ali, sentada como uma rainha em seu trono de ilusões, a mão possessiva sobre o ombro de Lily, como se já a tivesse conquistado. O juiz ajustou os óculos, fez mais uma pergunta, e embora sua voz fosse serena, senti que ele estava pronto para encerrar aquele dia interminável. Foi então que soube, era a hora. O instante que havia guardado em silêncio. O momento em que a voz da minha irmã romperia o tempo para dizer o que ninguém mais poderia. Tirou do bolso um pequeno pendrive e o coloquei sobre a mesa. Minhas mãos não tremiam, embora meu coração batesse tão violento que jurava ouvi-lo ecoar nas paredes. Por um segundo, o mundo parece inclinar-se, todos os olhos sobre mim, como se eu tivesse acabado de puxar uma carta escondida na manga. E de certo modo, era exatamente isso. Pedi ao tribunal que permitisse uma última peça ser ouvida. Algo que não me pertencia, mas a mulher que havia dado sua vida para que Lily pudesse respirar neste mundo. Os olhos do juiz Anderson brilharam com um interesse que não pôde conter. Sua neutralidade cedeu, apenas um pouco, à curiosidade. Ele assentiu, e o técnico conectou o dispositivo à tela. As luzes se apagaram. E então Mariane apareceu. Seu rosto pálido, os fios de cabelo colados à testa pelo suor, a voz frágil, mas inquebrantável. Sorriu, aquele mesmo sorriso cansado e cheio de amor que eu vira na noite antes de ela dar à luz. E suas palavras encheram a sala como uma bênção. Se você está vendo isto, é porque eu não pude ficar. Meu corpo era fraco, mas meu amor por você é mais forte que qualquer fraqueza. Quero que saiba que sua verdadeira mãe é Júlia. Ela é minha irmã, mas é muito mais do que isso. É quem vai criá-la, quem vai amá-la com cada respiração que tiver. Sou eu quem a dou a você, e é você meu presente para ela. Nunca duvide dela. Ela é sua, e você é dela. O silêncio que se seguiu não era como os outros. Não era o silêncio da acusação, nem o da condenação. Era o silêncio da revelação. Aquele peso sufocante que cai quando a verdade finalmente racha a mentira ao meio. Os olhos de Lily se arregalaram. Seus lábios se entreabriram e lágrimas escorreram por seu rosto, como se tivessem esperado anos para cair. Ela não veio até mim. Não se jogou em meus braços como eu secretamente desejara. Mas me olhou com algo que não via há meses, um lampejo de reconhecimento, uma faísca daquilo que havíamos sido, enterrado mas não destruído. Bianca, por outro lado, ficou paralisada. O sangue parecia ter abandonado seu rosto, e suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que os ossos branquearam sob a pele. Porque ela sabia, com uma só voz vinda do além, toda a teia que tecerá com tanto cuidado havia se desfeito em segundos. Quando a tela escureceu e o eco de Mariane se dissipou, a sala inteira permaneceu atônita, como se as paredes tivessem absorvido suas últimas palavras e as guardassem, reverberando-as em um suspiro que ninguém ousava quebrar. Por um longo momento, o único som foi o ritmo irregular dos soluços de Lily, baixos partidos, do tipo que só vem de quem acabou de ver seu mundo virar do avesso. Ela pressionou as palmas contra o rosto, como se pudesse apagar o que acabará de ver, como se tapar os olhos a protegesse da verdade que agora ardia diante dela. E embora cada fibra do meu ser gritasse para me levantar, para atravessar a sala e envolvê-la em meus braços, permaneci imóvel, porque sabia, ela ainda não estava pronta para me aceitar. Não ainda. O amor quer curar de uma vez, mas as cicatrizes mais fundas não se fecham em um único suspiro. Bianca se mexeu ao seu lado, a máscara que usará por tanto tempo começando a trincar. Seu corpo estava rígido, os ombros jogados para trás, como se ainda pudesse comandar aquele espaço onde sua influência escorria entre os dedos. Inclinou-se, estendendo a mão impecavelmente pintada para tocar o braço de Lily, o gesto não caiu como antes. Porque Lily se retraiu, apenas um pouco, mas o suficiente. Um movimento pequeno, quase imperceptível, que valia mais que 1000 palavras. A confiança cega que Bianca cultivara estava ruindo. Os olhos de Lily oscilaram entre nós, primeiro para Bianca com hesitação, depois para mim com algo mais brando, mais incerto. Aquela troca de olhares me atravessou mais fundo que qualquer acusação. Era prova de que ela já não estava totalmente sob o feitiço de Bianca, mas também era prova de que ainda não havia voltado para mim. Ela estava ali, naquele espaço frágil entre a raiva e o perdão, entre as mentiras que lhe haviam sido servidas e a verdade que acabará de testemunhar. O juiz Anderson ajustou os óculos e se inclinou para a frente. Seus olhos, geralmente calmos, agora cortavam o ar com uma desconfiança que não estava lá antes.
Sua voz, embora ainda medida, carregava um peso novo quando perguntou a Lily, com suavidade, se aquilo que acabará de ver mudava algo em relação a mim. Seus lábios tremeram. Nenhuma resposta clara saiu deles. Mas as lágrimas que desciam por seu rosto disseram tudo o que as palavras não conseguiram. Então ele se voltou para Bianca. Suas perguntas já não eram neutras. Agora tinham bordas afiadas, pressionando-a. Por que tão rápida em me pintar como mentirosa? Por que uma narrativa construída sobre sussurros e não sobre provas? Pela primeira vez, Bianca não tinha uma resposta pronta. Naquele instante, Bianca vacilou. Sua voz, antes firme como aço, agora tremia, desfiando-se em fios soltos de incerteza. E enquanto ela gaguejava, sentia o ar da sala mudar. Os olhares que antes me furavam com desconfiança agora se voltavam para ela, carregados de dúvida. Não eram mais acusações que pesavam sobre mim, mas perguntas silenciosas. Quem, afinal, havia tecido essa teia de enganos? Ainda assim, não senti vitória. Porque aquela não era uma batalha de vencedores e perdedores. Era a história de um laço rasgado, e a verdade, por mais dolorosa, era apenas o primeiro ponto em um longo caminho de reparação. Meu coração doeu ao ver Lily encolher-se sobre si mesma, os dedos agarrando as mangas do casaco como se tentasse segurar os próprios pedaços. Seu rosto, tão jovem, estava marcado por uma mistura cruel de confusão, dor e raiva. Até que, finalmente, ela ergueu os olhos na minha direção. Não houve perdão naquele olhar. Ainda não. Mas havia algo mais profundo. Uma fissura na parede que nos separava, um lampejo de reconhecimento de que eu não era a estranha que Bianca havia tentado me transformar. Era frágil, sim. Poderia levar anos para reconstruir o que se perdeu. Mas aquele pequeno clarão foi suficiente para me fazer respirar, para me lembrar de que o sacrifício de Mariane não fora em vão. Porque a verdade, uma vez dita, nunca morre de verdade. Quando o juiz Anderson tossiu, o silêncio na sala se aprofundou até tornar-se quase sagrado. Era como se cada pessoa ali compreendesse que o que acabará de ser revelado ia além de argumentos jurídicos, além de papéis e assinaturas. Era maior do que todas as mentiras costuradas ao longo de meses de manipulação. Ele falou devagar, com cuidado, lembrando a todos que o tribunal existia para pesar fatos. Mas às vezes os fatos não vinham em números ou documentos, vinham em vozes do passado, vozes que carregavam uma verdade mais pesada que qualquer tinta sobre papel. Disse que não haveria conclusões apressadas aquele dia, que ainda havia investigações a serem feitas, depoimentos a revisar, motivações a considerar. Mas seus olhos nunca deixaram Bianca, e a dureza neles era uma sentença não dita. Ele já vira o suficiente para duvidar dela. Suas palavras eram neutras, mas os espaços entre elas carregavam uma desconfiança que não podia ser disfarçada. Bianca tentou se endireitar, as costas eretas, o queixo erguido. Mas a armadura de confiança que usará por tanto tempo agora se desmanchava fio por fio. Seu sorriso, antes tão seguro, desaparecera, substituído por lábios apertados e dedos trêmulos que brincavam com a barra do paletó. Quando o juiz lhe pediu pela última vez que explicasse por que apresentará acusações sem nenhuma prova, sua voz falhou. Cada sílaba saía mais fraca que a anterior. E pela primeira vez, vi medo em seus olhos, não medo de mim, mas medo da exposição, medo de que a máscara que usará por tanto tempo estivesse escorregando diante de todos. Ela estendeu a mão para Lily outra vez, desesperada por um porto. Mas Lily recuou, cruzando os braços sobre o peito como se já não confiasse em ninguém, como se finalmente estivesse entendendo que amor e controle não eram a mesma coisa. Quis correr até minha filha, envolvê-la nos braços, lembrá-la de que mesmo com o mundo desmoronando e confuso eu ainda era a mesma mãe que a embalara com canções, que velara suas noites de febre, que aplaudira mais alto em suas apresentações. Mas permaneci onde estava. Porque a confiança não se reconstrói com abraços repentinos. Reconstrói-se com tempo, com paciência, com o amor constante que espera mesmo quando não é bem-vindo. Seus olhos encontraram os meus, úmidos de lágrimas. E embora ainda houvesse raiva e traição neles, havia também algo novo, uma incerteza, um fio frágil de reconhecimento de que eu não era a vilã que Bianca tentará pintar. Aquela centelha, por menor que fosse, me deu mais força que qualquer veredicto. O juiz encerrou a sessão com palavras que ecoaram muito depois de sairmos. Este caso não está encerrado. A verdade deve ser perseguida até o fim. Não era um ponto final, mas uma promessa de que a justiça não seria calada. Quando o martelo bateu, uma estranha calma me invadiu. Bianca juntou suas coisas com movimentos bruscos, a máscara de compostura estilhaçada além de qualquer reparo. Embora tentasse evitar os olhares ao redor, os sussurros já haviam começado.
Sua reputação, outrora intocável, agora carregava a mancha da dúvida. E eu sabia que mesmo que a lei demorasse a alcançá-la, o peso da verdade já havia iniciado sua queda. Ao sairmos para o ar frio da tarde, observei Lily alguns passos à frente, a cabeça baixa, os ombros tensos, presa no meio de uma guerra que nunca pediu para atravessar. Ela não estendeu a mão para mim, mas também não caminhou ao lado de Bianca. Aquele espaço entre nós, embora doloroso, parecia um começo, não um fim. Sabia que o caminho pela frente seria longo, conversas difíceis, confianças a sarar, feridas que talvez nunca cicatrizassem por completo. Mas também sabia que o amor verdadeiro, não some sob o peso das mentiras. Ele se curva, sofre, quase se parte, mas resiste. Enquanto o ar gelado enchia meus pulmões, agarrei-me à lição que Mariane me deixará com seu último suspiro. As mentiras crescem rápidas como ervas daninhas, mas a verdade é a única raiz forte o bastante para quebrar pedra. E não importa quanto tempo leve, a verdade sempre encontra seu caminho até a luz.